Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 139 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que emprestam sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos como externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriar desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para as futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Marcos Chambulo, coach e profissional motivacional com especialização em liderança transformacional, líder visionário dos projetos Neemias e da Visão 1828. Coach Marcos Chambulo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Santo. É um grande prazer poder estar consigo hoje e poder compartilhar, um pouco da jornada de que tem a ver com liderança. Respeito muito esse tópico porque eu acredito que é, neste contexto, especialmente em que estamos a viver, o tema mais importante da atualidade. Nós precisamos de liderança, como nunca antes. Então, quero lhe agradecer também. Estou ciente do facto de que o Dr. Santo tem estado também a trabalhar muito com diferentes líderes e também nesta área de liderança tem estado a liderar. Então, é um grande privilégio poder estar aqui. Muito obrigado. Olhando para esta urgência e pertinência da liderança, em jeito assim provocativo, a liderança sempre foi importante ou a liderança é mais importante hoje que ontem ou a liderança será amanhã mais importante que hoje? Bom, eu tenho, na verdade, estado a estudar esse tópico já há alguns anos, mais ou menos 20 anos, tem sido a minha paixão, né? E eu ganhei essa paixão, na verdade, estudando o Dr. John C. Maxwell, que é considerado hoje em dia, se não a maior, uma das maiores autoridades no que tem a ver com o tópico liderança. E uma coisa interessante que ele ensina é de que tudo sobe e desce dependendo da liderança. Em outras palavras, liderança sempre foi o problema e liderança sempre foi a solução. Então, a liderança, na verdade, não só hoje, sempre foi o tópico mais importante, a maior necessidade das sociedades, das famílias, do negócio, em todas as áreas, a liderança é a maior necessidade, eu acredito. E ele tem uma frase interessante que ele gostava de citar. Ele diz assim: se tu queres medir a temperatura de uma organização, tudo o que você precisa fazer é pôr o termômetro na boca do líder. Né? E um outro autor disse: toda grande instituição, na verdade, é a sombra do líder. O caráter do líder determina o caráter da organização. Acredito que isso se aplica em todas as áreas da sociedade. A liderança sempre foi importante e sempre será importante. Muito bem.
É interessante essas duas citações que fez, quer do seu ponto de vista do caráter do líder, bem como da temperatura corporal, no sentido da temperatura interior do líder, que também é expressivo da imagem da organização. Olhando para a tricotomia conhecimento, habilidades e atitudes, e nos dias atuais, o que destas três poderia capitanear as necessidades mais prementes a nível de desenvolvimento de competências de liderança? Haverá talvez a necessidade de ressignificar-se esta sigla, em sua opinião, como tu vê? É interessante essa abordagem, né? Porque eu estou trabalhando, como eu disse, estou trabalhando com o projeto Neemias e a Visão 1828. E uma das coisas que nós chamamos a atenção hoje em dia, que é a maior necessidade no tópico liderança, né? Na verdade, o que a sociedade precisa hoje é uma mudança de paradigma. Precisamos de um novo paradigma de liderança. Na verdade, as mudanças estruturais da sociedade estão-nos a forçar para essa direção. Né? Nós precisamos de um novo paradigma de liderança. Precisamos de um novo paradigma no que tem a ver, falamos também no que tem a ver com riqueza. Né? Vou dar um exemplo específico de Moçambique. Nós estamos em Moçambique e podia falar de África, né? Tem-se falado muito sobre a questão da maldição dos recursos. E uma das razões por que nós sofremos por isso é porque houve um mal-entendido de pensarmos que a riqueza de um país consiste nos recursos naturais. Mas agora nós compreendemos que, na verdade, a verdadeira riqueza de uma nação não tem nada a ver com recursos naturais, mas tem a ver com as próprias virtudes, com o caráter dos indivíduos de uma nação. E nós estamos a trabalhar, na verdade, no projeto, na formação de liderança, e olhamos para três fatores importantes. É interessante que trouxe essa abordagem. Nós simplesmente usamos uma linguagem um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa. Nós olhamos para o caráter, né, que na verdade é fundamental, para a questão da atitude, que tem a ver com o mindset, a maneira de pensar, e número 3 tem a ver com as competências, que são as habilidades. Né? E é quase o mesmo conceito que estás a trazer, que na verdade se nós vamos ter líderes bem formados, nós temos que trazer essas 3 áreas. Outro fator que nós estamos a trazer ultimamente é a questão de trazer liderança logo desde criança. Né? No nosso contexto, em Moçambique, em muitos países, raramente se fala de liderança. Eu estava a perguntar para alguém esses dias, jovens, conheces uma escola de liderança? Quase não. Tiveste alguma disciplina de alguma coisa que tem a ver com liderança na faculdade? Quase não, né? Nas escolas, nas faculdades, não se ensina sobre liderança, mas esse é o tópico mais importante. Então nós começamos agora a dar aulas até para crianças e adolescentes. Começamos já a falar de liderança logo desde cedo, né? Começamos com uma escola agora ainda esse ano, fechamos agora, que é uma escola quase de um teste de experiência. Fizemos 3 meses com essas crianças. Estamos a treinar também na área de inglês, que acreditamos que também é uma vantagem competitiva, mas compreendemos que essas 3 áreas são importantes. O caráter da pessoa, né? A sua atitude ou a sua mentalidade, ok? E terceira, a questão das competências profissionais. Então, são as 3 coisas. Não se pode simplesmente dar importância a uma em detrimento da outra. Acredito que uma sociedade vai ser saudável. O nosso país, na verdade, eu acredito, tem o potencial de ser líder mundial. Eu acredito que nós vamos para essa direção. O nosso país pode se tornar grande, mas nós temos que começar desde cedo a treinar as crianças nessas 3 áreas. Né? Caráter, atitude e as competências profissionais. Excelente. Que condições estão criadas, do seu ponto de vista do caos, da teoria do caos, para se poder afirmar que Moçambique tem a condição de se tornar uma grande potência? Se olharmos para aquilo que é a curva, talvez, do caos e o momento em que eventualmente o país se encontra, olhando para aquilo que é o perfil das pessoas, o sistema de educação, que condições estão criadas, isto é, que fragilidades e oportunidades necessariamente estão criadas para poder se fazer digamos que esta curva, né? Exatamente.
É muito interessante. Pessoas olham para Moçambique de momento e pensam que nós estamos a passar pela maior crise. Por um lado pode ser uma crise, mas o que nós temos que compreender é que ao mesmo tempo é uma oportunidade. Né? As coisas vão juntas. Né? Tem um livro, uma das coisas que eu também me especializo nela é fazer resumo de livros. Né? Eu leio livros e resumo. E um dos livros que nos últimos anos li é John Maxwell, é chamado Dando a Volta por Cima, em inglês Failing Forward. E um outro livro que é na mesma cena, tem a mesma característica, é chamado O Obstáculo é o Caminho. Né? E os dois livros quase trazem a mesma abordagem, na questão de que a crise, na verdade, não é apenas uma crise, é uma oportunidade. Então nós estamos a passar em Moçambique pela maior oportunidade da história. Eu acredito que nós estamos a viver agora o momento mais importante da história do nosso país. E as decisões que nós tomamos agora vão afetar o nosso país por séculos e séculos. Por que eu digo isso? Como dizia o autor, quando fala de Failing Forward, dando a volta por cima, ele diz, a tese do livro é interessante. Ele fala sobre qual é a diferença entre pessoas que têm sucesso na vida e pessoas que fracassam. Eu ia aplicar também em termos de nações. Qual é a diferença entre nações que têm sucesso e as nações que fracassam? Ele diz que a diferença entre pessoas que têm alto sucesso e pessoas que fracassam na vida, pessoas pensam que tem a ver com seu background, tem a ver com ter saído de uma família talvez próspera, ter tido oportunidades na vida. Eles não têm nada a ver com isso. A diferença entre pessoas que têm sucesso na vida e as pessoas que fracassam é a sua percepção e a sua reação ao fracasso. Interessante. Né? Às crises, aos problemas. Então, mais uma vez, é a minha percepção e a minha reação diante das situações negativas. Especialmente, ele fala sobre o fracasso. Neste contexto, nós estamos a passar por esta crise, que podemos dizer, olha, é o pior momento, mas ao mesmo tempo é a melhor oportunidade que nós temos. Tenho um trabalho que eu chamo de o princípio da elevação. E no princípio da elevação eu ensino para as pessoas de que a sua atitude determina a sua altitude, e a sua altitude determina o seu sucesso e a sua felicidade. Nesta aula eu ensino que dou um exemplo das águias. Na verdade, as águias são um exemplo tremendo de que tem a ver com sucesso na vida. Fala-se de que as águias, por exemplo, elas conseguem ver a sua vítima a mais de 5.000. A perspectiva e a visão que elas têm é incomparável com qualquer animal. Mas a coisa interessante é quando vêm os ventos e as tempestades. Fala-se que todos nós ficamos em pânico, menos as águias. Quando existe um vento e uma tempestade, o próprio vento, elas usam o próprio vento e a tempestade para subir mais para o alto. Então eu digo para as pessoas que não são os problemas que nos derrotam na vida, né? É o tamanho de nós mesmos. Então a questão não é a crise que Moçambique está a passar por ela. A questão é, será que os moçambicanos, os líderes, os indivíduos moçambicanos são grandes por dentro? Porque a questão é o quão grande nós somos por dentro. Uma das coisas que nós ensinamos sobre riqueza, eu falava no começo, a maldição dos recursos, acontece porque as pessoas pensam que a maior riqueza que nós temos são os recursos naturais. Não, a maior riqueza que nós temos somos nós mesmos, é o recurso humano. E é o qual nós estamos preparados por dentro. Então, todo problema tem uma solução. Se um problema não tem uma solução, alguém dizia, não é um problema, é um facto da vida. Então, o que nós temos aqui são problemas que podem ser resolvidos. Mas nós precisamos ser grandes por dentro. Então, o problema hoje que nós temos em Moçambique, o desafio que nós temos, a pergunta que temos que responder como indivíduos e líderes é quão grande nós somos por dentro. E eu estava a falar com alguém ontem, a perguntar, à procura de soluções. Disse, o nosso problema está ali. Nós queremos soluções corta-mato, soluções rápidas. Não existem. Nós precisamos acordar e compreender que se Moçambique vai sair dessa crise, não existe uma solução imediata. Vai levar um tempo. Nós precisamos mudar de paradigma, de pensar que as coisas acontecem de um dia para o outro. Mudar de paradigma, especialmente no que tem a ver com liderança. Eu falo muito sobre isso. A definição de liderança que nos deram sempre, qual foi? É de que liderança é o título, a liderança é o presidente, o líder é o diretor, o líder é o ministro.
Se nós vamos sair dessa crise, precisamos de uma nova definição de liderança. Em que liderança é a definição pura de liderança, é influência. Automaticamente, com essa mudança de paradigma de liderança, não como título, mas como influência, aí todos nós somos líderes. Não é mais o presidente da república, não é o diretor. Não assumimos o papel de vítima, dizendo a culpa é de tal, então nos fazem. Não, a partir dali nós dizemos, não, eu posso não ser diretor, eu posso não ser presidente, eu posso influenciar. Mahatma Gandhi, da Índia, mobilizou mais de 200 milhões de indianos a lutarem contra os ingleses, expulsou os ingleses, né, sem usar violência. Mas Mahatma Gandhi não era o presidente da república, não tinha título, na verdade. Então, quando nós compreendemos que liderança é influência, então cada um de nós, como moçambicano, na verdade, a resposta para os problemas do país está com cada um de nós. Então, se nós mudarmos esse paradigma e acreditarmos que tudo depende de nós, eu acredito que esse país tem um potencial. Então, essa crise, nós podemos transformar ela em oportunidades, né? Como nunca antes. Muito rica esta abordagem, da qual, se me permite, vou extrair duas questões, só para não perder o que ouvi, certamente que também, sem querer me precipitar para o que ainda está por vir. Mas eu gostava de, cavando um pouco mais, perceber a questão do medo. Dizia que a maldição do recurso fez com que nós corrêssemos os recursos por perceber que elas seriam a solução para os problemas, mas depois acabamos por destapar e irrodiram novos problemas, ou problemas ainda maiores, eventualmente. Como é que se pode usar o medo para poder se criar uma riqueza efetiva, por um lado? Por outro lado, gostava de perceber como é que se pode usar ou capitalizar a comunicação não violenta para se promover transformações sociais. Depois posso lhe lembrar as perguntas por sequência. Sim. Primeiro falar sobre a questão do medo. Né? Eu não sei se está a falar, quando fala do medo, falando no nosso contexto, está a falar do contexto em que nós estamos. É no sentido de perceber a questão de as pessoas terem trocado, termos pensado que a riqueza era material. Não será que há um medo por detrás disso, nesta assunção? Ok, já entendi. No que tem a ver com a questão da maldição dos recursos. Eu acredito que o medo pode estar ligado a isso, mas um paradigma que precisamos mudar. É o paradigma que eu chamo de o paradigma da escassez. A mentalidade de escassez. O bolo é pequeno. Se o bolo é pequeno, então eu preciso lutar, eu preciso me bater com o outro para conseguir uma boa parte. Essa mentalidade causa medo, lógico. O medo vão extrair os recursos, talvez eu não vou ter o suficiente. Então, mais uma vez, a solução seria mudar esse paradigma. Na verdade, nós não vivemos... Infelizmente, a sociedade, o mundo todo, ensina-nos que nós vivemos num mundo de recursos escassos. Isso toda a gente fala. Né? Mas eu tenho que discordar. Eu, pessoalmente, acredito que nós vivemos num mundo de abundância. A escassez é uma questão de mindset, é uma maneira de pensar. E é esse mindset que provoca esses conflitos. Eu acredito que tem a ver com a questão de imaturidade. Quando uma pessoa é imatura, ela é egoísta, ela pensa em si mesma, e é porque acha mesmo que os recursos são poucos. Mas quando eu compreendo que existem recursos suficientes, eu ensino uma coisa que tem a ver com o crescimento da imaturidade para a maturidade. Nós passamos por 3 etapas, né? A primeira é dependência, a segunda é independência, a terceira é interdependência. Moçambique, por exemplo, está neste primeiro ponto, que já há mais de quase 50 anos, desde a nossa independência, nós somos dependentes do exterior, economicamente, infelizmente até politicamente. Então, nós somos um país dependente. Mas existe uma segunda etapa, que nós precisamos crescer para ela, que é a independência. Os indivíduos também saem da dependência para a independência. A linguagem do dependente é sempre: tu cuidas de mim, tu cuidas de mim. Se coisas não acontecem, eu culpo a outra pessoa.
Mas a linguagem já do independente, quando eu fico independente, eu digo, eu cuido de mim mesmo, já não preciso de ti. Agora, muitas das vezes nós saímos da dependência e ficamos independentes, porque já conseguimos nos arranjar, né? Conseguimos lutar por nós mesmos. Mas existe um terceiro nível superior a esse, que é o nível da interdependência. Ali é onde eu faço uma escolha pessoal. Não é por medo. Daqui para aqui é medo, lógico, porque a dependência nunca é boa. Mas quando eu saio e venho para a independência, eu já não tenho medo, porque eu consigo cuidar de mim mesmo. Okay? Eu posso sobreviver e até viver sem ti. Mas porque eu já sou maduro o suficiente para compreender uma coisa, que eu não preciso de ti. E tu também não precisas de mim porque estás independente. Mas os dois somos maduros o suficiente para compreendermos que se nós nos juntamos e trabalhamos juntos, vamos produzir sinergia. Em outras palavras, vamos produzir muito mais do que aquilo que tu produzirias sozinho ou eu produziria sozinho. Então é por uma questão não mais de medo agora, mas é por uma questão de maturidade, uma escolha em que eu decido trabalhar consigo por compreender que nós multiplicamos. Que a sinergia 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 3, 10, nós podemos produzir 10, 20 vezes mais. Então o medo está ligado, na verdade, à imaturidade, está ligado à mentalidade de escassez, de pensar que os recursos são poucos. E se os recursos são poucos, então temos que lutar. Mas quando eu compreendo que riqueza não tem a ver com recursos naturais, temos exemplos, o Japão está ali. O Japão não tem recursos, nós sabemos disso. E talvez adiante vamos falar sobre o Japão e o segredo do Japão e como é que ele se tornou uma grande potência. Mas não tem recursos naturais. Mas eles têm alguma coisa que vale muito mais do que recursos naturais. Tem a ver mesmo com o mindset, tem a ver com princípios, valores que eles têm. Né? E o mindset, ou o paradigma que eles têm de liderança, né? Que tem a ver com acreditar que a liderança não é uma questão de título outra vez, é uma questão de mobilizar todos os recursos, todos os recursos humanos, não apenas os que estão no topo, mas mobilizar a todos. Então isso dá uma grande vantagem, então nós compreendemos que todos nós somos líderes, não apenas um pequeno grupo lá em cima que toma todas as decisões e que tem que carregar todos. Pois nós acreditamos que cada um de nós é inteligente o suficiente e tem alguma coisa para contribuir. Então, nós trabalhamos juntos, não é mais medo, mas é maturidade suficiente para dizer, olha, juntos, okay? Martin Luther King disse que a lei do olho por olho e dente por dente. O problema dessa lei é que deixa os dois cegos. Né? Já estou a entrar na segunda questão que falou de a importância da comunicação não violenta para conseguir os resultados que nós precisamos em Moçambique. Eu estava a falar com alguém ontem que ligou para mim, por causa dos debates que estão a acontecer por causa do país. Eu disse, olha, nós estamos a pensar que mudar Moçambique é um problema complexo. Nós estamos diante de problemas complexos. Eu disse, eu tenho que discordar. A coisa mais fácil que nós temos é mudar o nosso país. Nós temos a maior oportunidade. Vai depender da nossa atitude, exatamente essa não violência. Né? Martin Luther King dirigiu esse movimento, Mahatma Gandhi dirigiu esse movimento e não precisou usar força. Muitas vezes nós pensamos que a força é o único meio, mas na verdade o uso de força, o uso de ou às vezes dos nossos títulos, é um sinal de fraqueza. Antes de nós começarmos a reunião, estávamos a conversar e eu falava de que eu acredito que o único tipo de liderança que é verdadeira liderança é a liderança por inspiração, onde as pessoas te seguem porque elas querem, não porque eu sou o presidente, ou sou o diretor, ou sou... Então, a questão da força pode vir dos dois lados. Pode vir do lado do líder ou dos liderados. Né? Mas precisamos eliminar a violência dos dois lados. Às vezes não é física a violência, mas às vezes são as minhas atitudes que podem mostrar a violência. Então, Martin Luther King é interessante. No movimento sem violência que ele dirigiu nos Estados Unidos, eu estudei um pouco os conceitos dele. Ele chegou ao ponto de falar que nós não devemos ter violência para os nossos inimigos. Violência física, ele proibia até violência verbal. Em outras palavras, nem deves falar palavras negativas contra o teu inimigo. Era tão extrema a violência, a não violência que ele encorajava, mas funcionou. Enquanto eu meditava nisso, eu li os livros dele, eu comecei a pensar num terceiro tipo de não violência, que era uma violência não violência até mental. Em outras palavras, buscar trabalhar o seu caráter de tal maneira que nem
as suas intenções. Tu não pensas, não desejas nada negativo para o teu próximo. Né? Isso é uma questão de maturidade, lógico. Algumas pessoas podem dizer que isso é exagero, mas chega um tempo na maturidade, em te conheceres a ti mesmo, que chegas a um momento que tu compreendes, na verdade, a maturidade. Que, na verdade, o ódio não te ajuda, não ajuda ninguém. Na verdade, quando tu odeias alguém, tu estás a sujar a ti mesmo. Então, se tu queres ser uma pessoa, na verdade, pura e limpa, até evita o ódio até contra o teu inimigo, porque o ódio contra o teu inimigo até faz mal a ti mesmo, né? Então, o grande mestre, né, o maior líder que já viveu, não disse essas palavras em vão. Quando diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Nós achamos que é um clichê, mas na verdade é uma palavra muito profunda, que se nós praticamos, o benefício vai ser mesmo para nós. Até na verdade eu posso dizer assim, eu tento praticar esse princípio, até não por amor ao próximo, mas por amor a mim mesmo, né? Porque quando eu odeio o meu inimigo, eu estou a sujar a mim mesmo. Então eu quero manter a minha mente, o meu coração, o meu ser sempre limpo. Então eu evito no máximo até odiar as pessoas, né? Porque o ódio faz mal até para a pessoa que odeia. Excelente. É muito profundo que falou-nos. Qual pode ser a importância de, evocando o mestre dos mestres, o maior líder que o mundo conheceu, nomeadamente as escrituras quando dizem a necessidade de examinar a nós próprios, quando falava sobre fazer não só um simples olhar para dentro, mas uma aferição para ver se realmente há uma resta de ódio, de mau ódio para com o trem, e buscamos essa purificação interior. Como é que se pode fazer esse exame de nós próprios para, por exemplo, se compreender o mistério da morte e perder-se o medo da morte, por exemplo, neste processo? Uau, profundo, né? Medo da morte. Acredito que tudo tem a ver com identidade, primeiro. É um tópico interessante que vale a pena olhar para ele. Identidade, quem sou eu? Esses medos, na verdade, começam a assumir automaticamente. Muitas das vezes, há um senhor que falou uma coisa interessante falando sobre lutar contra sistemas. Ele diz que tu não deves lutar contra o sistema existente ou o sistema atual. O que tu deves fazer é criar um novo modelo que vai fazer com que o modelo atual se torne obsoleto. Foi o que Jesus fez. Ele chegou aqui neste mundo e encontrou um sistema. Ele não buscou lutar contra o sistema. Ele criou um outro que é superior, muito mais elevado, né, do que o sistema vigente, né, de olho por olho, dentro por dentro. Ele criou um superior. Ame os teus inimigos e por ali em diante. Que muitas das vezes nós olhamos isso de maneira religiosa, mas não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com um princípio de vida que é muito superior, né? Então, quando estamos a falar o medo, por exemplo, estamos a falar da questão de identidade, né? Tem a ver com, como eu dizia, eu saber quem eu sou, primeiramente. E também está ligado com a questão de propósito, né? Por que eu estou neste mundo? Eu vou ser sincero para si. A primeira pergunta que eu me faço, todos os dias ao acordar de manhã, é a primeira. Por que eu estou neste mundo? Por que estou? Porque eu não quero falhar o alvo. Tem muitas coisas. A gente pode ficar tão ocupado. Hoje em dia, eu estava a trabalhar um resumo de um livro mesmo, quando eu saí de casa. A arte de fazer acontecer, né? Que está ligado a essa questão. Nós podemos ficar tão ocupados, né? Tem tanta coisa por fazer que podemos falhar a coisa mais importante. Existe a coisa mais importante. Então, falando disso, né, dessa questão de perder o medo, tu não perdes o medo por lutar contra o medo. Da mesma forma que tu não derrotas o inimigo lutando contra ele. Na verdade, uma das melhores maneiras é mesmo ignorar o medo. Como é que eu ignoro o medo? Focalizando mesmo na minha identidade e no propósito de vida que eu tenho. Quando eu fico absorto com o propósito pelo qual eu vim a este mundo, o propósito vai encher a minha mente automaticamente, de tal maneira que eu não tenho tempo nem para pensar de outras coisas. Não.
Eu tenho, por exemplo, uma cosmovisão pessoal, não gosto de impor essa cosmovisão sobre outros, mas eu encorajo que cada um tem que ser a sua. A minha cosmovisão é bíblica cristã, né? Eu acredito em Jesus Cristo como a maior fonte de inspiração e de liderança. Eu sei que existem outras cosmovisões, e nós estamos aqui para discutir isso, mas eu tenho a minha. Na minha cosmovisão, eu compreendo que existe tal coisa chamada vida eterna e abundante. Então, eu acredito numa conexão com Deus. Eu acredito que a coisa mais importante que o ser humano pode fazer é ter uma relação com o Criador do universo. Então, para mim, a coisa mais importante, automaticamente, é compreender. Eu não acredito que um dia é de ter a vida eterna quando morrer. Eu tenho agora a vida eterna, automaticamente, de acordo com o ensinamento do mestre. Então, isso é o que me ajuda a mim, pessoalmente, a não ter medo. Medo já sumiu. Não existe medo dentro de mim, porque eu compreendo que morte para mim não existe. Eu estou ligado com o Criador do universo e automaticamente a morte será simplesmente uma passagem. Na verdade, a palavra morte significa separação no contexto bíblico cristão. Então, eu já não me separo mais, eu estou ligado com o Criador, de tal maneira que eu viverei para sempre. A minha vida será sempre eterna e abundante. Mas está ligado também ao segundo fator que eu falei, a identidade. Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu não posso ter medo. E terceiro, com o propósito de vida. Quando eu compreendo o propósito de vida pelo qual eu vim a esse mundo, eu perco o medo totalmente. Se você nota, por exemplo, na vida do Mestre Jesus, vai notar esse fator fundamental. Né? A morte não era uma questão para ele. Né? Uma história conta-se quando, por exemplo, ele vai para a cruz, ele despede os seus discípulos, ao Pedro e João, né? E ele diz, eu vou a Jerusalém, eu vou padecer, né? E depois de morrer, e depois de ressuscitar. Pedro logo lhe travou e disse, tem compaixão de ti mesmo. É interessante. Em outras palavras, proteja a sua vida, porque na percepção de Pedro, esta vida é tudo. Então, tem compaixão de ti mesmo. Esse é o paradigma das pessoas hoje em dia. Tem compaixão de ti mesmo. E Jesus virou para Pedro pela primeira vez e chamou a Pedro de Satanás. Disse, arreda-te de mim, Satanás, porque tu compreendes as coisas dos homens, mas não compreendes as coisas de Deus. Então, por causa disso, então, Jesus repreendeu a Pedro, porque estava-lhe a tirar do propósito. O propósito é mais importante do que a vida. Quando tu compreendes a causa pela qual vieste a esse mundo, tu não tens medo de morrer mais. Martin Luther King, interessante, mataram-lhe, mas ele cumpriu o propósito. É por isso que hoje nós ainda lembramos de Martin Luther King com respeito. Qual foi uma das maiores frases de Martin Luther King? É interessante. Ele fala de que a coisa mais importante na nossa vida, né, é que nós possamos compreender a razão pela qual uma causa pela qual vale a pena morrer. Nós temos que achar uma causa pela qual vale a pena morrer. Uma vez que tu achas um propósito, uma causa pela qual vale a pena morrer, a morte já não é problema, o medo já não é problema, porque então tu tens uma causa. Então, para mim, os três fatores, resumindo mais uma vez, seria, número 1, uma ligação com o Criador do universo. Dependendo da religião que praticas, é diferente. Okay? A segunda é uma questão de ter uma identidade, saberes quem tu és. E terceiro, teres um propósito claro de vida, que esse propósito é mais importante do que a sua própria vida. Então, não tem nada a ver com viver muito ou pouco. Algumas pessoas pensam que viver 30 ou 50, 100 anos não é o mais importante. Martin Luther King morreu cedo, Jesus Cristo morreu cedo, mas eles cumpriram o propósito. Então, nós estamos aqui neste mundo para cumprir uma missão. E quando nós compreendemos isso, o medo já nem é uma questão. Não é uma questão. Muito bem. Qual é a escola de liderança, embora que já tenha mencionado de forma assim subtil, qual é a escola de liderança pela qual o líder Chambul se identifica, e quais são as 3 virtudes de liderança que elenca como sendo mais importantes? Uau! Como já dizia, eu já adiantei sem a perceber que vinha essa resposta, essa pergunta, né? Então, lógico, para mim, a maior referência de liderança no mundo é Jesus Cristo, número 1. Seria a primeira pessoa que eu admiro. A segunda, na mesma senda, a Mahatma Gandhi. Okay? E nota que até a religião dele é totalmente diferente da de Jesus, mas eu olho no sentido geral de liderança.
Então, essas pessoas, na verdade, para mim, foram uma referência. Depois vem os Martin Luther King e outros por ali em diante. São as maiores referências para mim no que tem a ver com liderança, né? Então, agora, quando fala de qualidades que eu considero as mais importantes, eu já dizia outra vez, já tinha, de alguma maneira, mencionado. A primeira qualidade que eu acredito que um líder deve ter é grande propósito de vida. Então, para mim, isso, um líder com um propósito, alguns chamariam isso de visão, né? A mesma coisa, né? Alguém estava ensinando certa vez falando sobre propósito e visão, porque às vezes essas duas palavras nos confundem, né? Eu gosto do ensino do Dr. Miles Monroe, que já faleceu. Ele fala de propósito, é a razão pela qual tu vieste ao mundo. Então, um líder com propósito, na verdade, tem influência. Agora, o que é visão? Ele diz, visão é quando você descobre esse propósito, é quando o Criador do Universo abre os seus olhos para você se aperceber do propósito pelo qual você veio ao mundo. Então, você tem uma visão, né? E nós aprendemos, não havendo visão, o povo se corrompe, em outras palavras, joga fora a disciplina. Então, o que me dá foco e disciplina na vida é um senso claro de propósito, de visão para onde. Eu acredito que um grande líder tem que ter uma visão, tem que ter um senso de propósito, de direção clara. Número 2, integridade. O fator integridade é importantíssimo, por uma razão clara e simples. Okay? As pessoas me seguem não simplesmente por aquilo que eu falo, mas por quem eu sou. Em outras palavras, eu não posso levar as pessoas para onde eu ainda não fui. Então, se eu vou levar as pessoas para um certo lugar, eu tenho que ter ido. E uma das maneiras para tal é liderança pelo exemplo. Eu falava logo quando estávamos a conversar, a única liderança que eu conheço é por inspiração. Eu posso usar a força, o título, mas todas essas coisas não funcionam a longo prazo. Eu posso forçar as pessoas a me seguirem, mas a melhor maneira de inspirar pessoas é através da minha integridade. O que é integridade? É ser por fora, por dentro, aquilo que eu sou por fora, e vice-versa. Quer dizer, em outras palavras, alinhar as minhas palavras com as minhas ações. Eu acredito que essa seria a segunda qualidade mais importante. E talvez eu ia preferir, depois tem terceiro, competência. A pessoa tem que saber fazer, né? Mas essas duas, para mim, seriam as mais importantes. Propósito, visão clara e integridade. Alinhar aquilo que eu falo com aquilo que eu faço. Muito bem. Como é que o Marcos Chambul pensa estrategicamente a sustentabilidade da sua impactação quanto líder por gerações? Pode me repetir? Como é que, qual é a estratégia para a sustentabilidade da sua atuação como líder para impactar gerações? Uau, uma pergunta profunda. Vou falar sinceramente vou citar agora os japoneses, né? Lembra que eu estava falando do segredo dos japoneses? Isso é uma coisa que eu fiz por muitos anos, inconscientemente, sem saber que eu estava deixando um legado. Né? Mas agora que eu acordei, que estou a estudar liderança ao fundo, percebo que, na verdade, é a coisa mais importante. Muito profunda para mim e muito emocional. É o seguinte, eu venho de um background de dirigir várias instituições, incluindo igrejas e por ali em diante. E sempre o que eu fiz, eu treinei todos os meus liderados em liderança. Interessante. Eu fiz isso, não sei o que me fez, mas eu treinava. Quando havia um seminário de liderança, eu levava toda a minha equipe para o seminário de liderança. Havia conferências onde eu estava lá só o líder daquela organização, mas eu levava toda a minha equipe para o treinamento de liderança. Agora eu compreendi que todas as pessoas que eu liderei a mim atrás são líderes em sua função pessoalmente. Então, para mim, tenho 4 filhos. Os meus filhos estão com 20 e 18 anos. São 2 pares de gêmeos. Todos são líderes. Com 20 anos estão autônomos. Não precisam mais de mim. Estão a empreender. Meu filho mais velho está fazendo negócio e até já ultrapassou o pai. Me assusta às vezes o que estas coisas estão a fazer. Então, eu acredito que o melhor legado que nós podemos fazer é treinar todos em liderança. É por isso que essa é a minha paixão agora. Começar a treinar desde crianças. Por escolas de liderança desde criança. No ensino primário. Se eu fosse a influenciar o Ministério da Educação em Moçambique, eu proponho o ensino de liderança desde criança, desde a primária. E ensinar as crianças a se tornar
a se tornarem líderes. Agora, isso é ameaçador para aquela pessoa que não tem segurança em si mesmo. Porque se eu treino os outros a saber tudo o que eu sei, e a minha mentalidade de escassez diz, não, eu não posso ensinar tudo, porque eu tenho que sempre ficar em cima dos outros. Mas o líder verdadeiro, ele quer que até os seus liderados lhe ultrapassem. Né? Então, esse é o legado que eu gostaria, de que aqueles que vêm a mim atrás, sinceramente, façam muito mais do que eu. De facto, o meu versículo de vida é Isaías 58:12 na Bíblia. Diz, os teus filhos edificarão os lugares antigamente assolados, mas tu estabelecerás os fundamentos para muitas gerações. Eu tenho estado a viver esse versículo por quase mais de 20 anos. A minha função é estabelecer fundamentos. Os meus filhos, que são as pessoas que eu formo, vão fazer mais do que eu, eles é que vão construir, mas a minha responsabilidade é estabelecer o fundamento. Então, para mim, o maior legado de liderança é a fundação que a gente deixa para as próximas gerações. Muito bem, maravilha. Para quando é que podemos esperar uma obra em forma de um livro, alguma memória escrita do coach, do professor Marcos Chambon? Uau, uma provocação, um desafio para mim mesmo, na verdade, porque eu escrevi uma obra chamada O Sonho de África há alguns anos, esgotou, e quando esgotou não mandei imprimir novamente porque eu queria melhorar esse trabalho. Então, na verdade, ele já existe. Eu só preciso simplesmente marcar uma data, mas eu não gostaria, mas eu acredito que dentro dos primeiros 6 meses do próximo ano, ela vai sair. Eu sou um pouco perfeccionista, é uma das coisas que me tem impedido um pouquinho, porque eu olho para o livro, eu ainda dou um toque, depois dou um outro toque, e foi por isso que ele até devia ter saído agora em dezembro, mas é uma área que eu tenho que lidar comigo mesmo, na questão de perfeccionismo, mas o livro está quase pronto, e é uma nova versão, na verdade, do Sonho de África, e daqui a pouco eu acredito, dentro dos próximos meses, poderemos ter essa obra. Muito bem. E para terminar a nossa conversa, que já vai muito boa, mas o tempo infelizmente é limitado, como é que o líder Marcos Chambon prepara-se conscientemente? Qual é a rotina que cumpre para poder preparar-se do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual? Uau! Isso é muito profundo para mim, mas uma pergunta. Eu aprendi uma coisa do Sr. Stephen Covey. Ele fala de 3 tipos de vida. Nós vivemos 3 vidas. Temos a vida pública, que é aquela, vamos ao serviço, vamos à escola, toda a gente nos vê. Nós temos a vida privada, quando nós estamos em casa, nossa esposa, nossos filhos, né? Mas muitas vezes nós terminamos ali. Temos a vida pública e temos a vida privada. As pessoas só vivem essas vidas, mas esquecem que existe uma terceira vida que é muito mais importante, de onde fluem as 2 outras vidas. Essa é a chamada vida interior profunda. Infelizmente, muitas pessoas têm medo dessa terceira vida, porque para tal você tem que olhar para dentro de si mesmo. Olhar para as suas motivações mais profundas. De facto, eu sou, na verdade, como personalidade desde que nasci, melancólico, perfeccionista um pouquinho. E eu gosto de ficar sozinho, na verdade. Eu gasto horas e horas, né, isolado, que às vezes até exagero. Às vezes eu me retiro para fora da cidade, vou para o mato mesmo e fico dias lá, sozinho. E eu acredito que isso me faz bem, porque me torna uma pessoa melhor. Então, uma das práticas que eu tenho é essa. Né? Todos os dias, quando eu acordo de manhã, tem coisas que eu não negocio. Alguém está a falar comigo que temos que ter um tempo agora de eu começar a dar aulas cedo de manhã, a partir das 6. Eu disse, isso não negocio. Não importa quanto dinheiro tu tens para me dar, das 6 até por ali 7 é meu tempo privado. Às vezes acordo às 4, ultimamente já não consigo passar, no máximo dos máximos, 5 horas já acordei. Tenho 2 ou 3 horas de tempo sozinho, porque é pessoalmente com Deus. Já são tempos sagrados, que eu acredito que é o tempo que me prepara para enfrentar os desafios do dia. Então, eu posso sair, porque eu sei que durante esse tempo eu lidei com Deus, lidei comigo mesmo, okay? E planifiquei o dia inteiro. E segundo, olhei para as atividades mais importantes do dia. Trabalho essas atividades de tal maneira que podem haver distrações depois, mas enquanto eu já sei que já fiz as coisas mais importantes do dia. Então, a minha rotina tem sido quase essa. Tem as primeiras horas que são totalmente sagradas. Não estou disponível simplesmente para ninguém. É o meu tempo privado, de intimidade comigo mesmo, com Deus. É o tempo que eu olho para o mais profundo de mim. Como eu disse, a primeira pergunta que eu me faço de manhã é:
estou neste mundo para quê? Qual é o propósito da minha vida? Porque eu posso perder todas as outras coisas, mas é uma coisa que eu não quero falhar na vida. É a razão pela qual eu vim a este mundo. Então, eu tenho sondado muito o meu interior. Então, quando eu saio, já não me importa muito, é importante, mas o que as pessoas dizem é a segunda coisa. Mas o primeiro é o que Deus pensa a meu respeito e como eu olho para mim mesmo. De tal maneira que eu possa ter maturidade suficiente de sair e lidar com outras pessoas, depois de eu ter lidado com Deus e ter lidado comigo mesmo. Muito obrigado, professor Marcos. Aprendemos muito. Desejamos de muito bom ânimo e que continue a segurar a sua esquerda, honra e riqueza, e a sua direita, uma vida longa que possa impactar muitas pessoas. E desejamos muitos sucessos nestes dias que ficam para 2024 e neste ano 2025, que na verdade este é o primeiro episódio, que venham muitos mais momentos para continuar a impactar as pessoas como impactou a nós. Muito obrigado, Dr. Santos. Foi um grande privilégio, na verdade. Uma grande honra, na verdade, ter tido essa oportunidade de poder começar. E, na verdade, ser o primeiro dia do ano. É um grande privilégio, né? Na verdade, eu estou a trabalhar agora em tempo de arrependimento e novos começos. E é interessante que eu propunha para todos um novo ano mesmo, em que você olhe para si mesmo e corrija o que precisa ser corrigido e ter novos começos mesmo na vida. Um grande prazer. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais. Nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android, L-Web. E nosso webpage, www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.